Boa tarde, pessoal! E vamos a mais uma videoaula! E mesmo estando em quarentena, eu aqui, vocês aí, estamos juntos através das obras de William Shakespeare e com a pergunta: quem somos em Shakespeare? E hoje nós vamos conversar sobre uma peça de Shakespeare escrita entre 1598 e 1599. Muito barulho por nada. E hoje quero dedicar essa aula, querida Dona Edith, aos meus alunos e também aos queridos amigos que queiram e possam estar aqui conosco em nossa videoaula. Então, pessoal, essa peça de Shakespeare, escrita entre 1598 e 1599, que é uma comédia, tem como cenário a cidade de Messina, na região de Sicília, na Itália, quando o príncipe Dom Pedro chega com seu exército e é recepcionado na casa do governador, com todos os seus familiares. E é nesse momento em que inicia a trama da peça de Shakespeare. Muito barulho por nada. E então vamos encontrar dois casais fundamentais nessa peça: Hero e Cláudio, e Benedict e Beatriz. Como são esses casais que é importante para nós o enredo da história? Cláudio já tinha feito o pedido de casamento a Hero e tinha sido aceito pelo pai. Era um casal enamorado em que os amigos, até mesmo o príncipe, ajudou nesse encontro, ajudou o casal a estar junto e a chegar a ficarem noivos e próximos a casarem. E o outro casal é Benedict e Beatriz, só que ao contrário de Cláudio e Hero, o outro casal, Benedict e Beatriz, eles tinham horror à palavra casamento. Beatriz ia de encontro a todas as convenções sociais de sua época. Nós estamos falando, pessoal, do século XV. E Beatriz, ela queria sempre estar solteira, era independente e detestava a ideia de saber que iria se unir a um homem. Da mesma forma, Benedict honrava e se vangloriava pela sua solteirice e por dizer-se que todas as mulheres, era admirado por todas as mulheres. Mas no fundo, os dois sentiam amor um pelo outro. Benedict por Beatriz e Beatriz por Benedict. Eles escondiam aquilo que existia de verdadeiro do sentimento deles. Então, pessoal, a gente vai ver que Shakespeare vai levando a mentira e a verdade ao longo da trama da história. Por quê? Por que isso acontece? Porque ele traz para a gente essa reflexão. Até que ponto a gente mente a si mesmo, esconde as verdades de nós mesmos por não nos conhecermos realmente e muitas vezes negamos aquilo que somos nós mesmos, aquilo que nós sentimos de verdade. E isso acontecia com Benedict e Beatriz. A trama da história vai se dando em diálogos inteligentes, em desavenças de linguagens que viram uma perfeita poesia entre Benedict e Beatriz, nessa tentativa de esconder os seus sentimentos, mas que ao final da peça vai ser revelado e vai ser aceito como verdadeiro e como aquela verdade que era escondida, mas que eles vão chegar a admitir. No meio desses conflitos, em meio ao casamento próximo que iria acontecer entre
Cláudio e Hero e as desavenças e o amor escondido de Benedict por Beatriz, surge um grande conflito da história. A trama principal, que é quando o Dom João, o irmão bastardo do príncipe, resolve criar uma fraude para despertar o ciúme de Cláudio e fazer com que ela, achando com que a Hero tivesse com outro homem da sua janela, fizesse com que ele, no dia do casamento, criasse uma situação de difamação para a Hero, e com isso o casamento não acontece. Nesse momento trágico é quando nós vemos todo o senso de justiça de Beatriz, quando, revoltada com o que aconteceu com a sua prima, tenta junto com Cláudio reverter a situação. Nesse momento, o frade tem uma ideia. O que fazer nesse momento de dor em que Hero foi humilhada por Cláudio, foi de certa forma agredida, sua honra totalmente ao chão. Então o frade percebe e aconselha que o melhor seria Hero ser afastada e espalhar para toda a comunidade que ela morreu. Então Hero iria morrer e voltar depois, para que nesse meio, antes que ela volte, Cláudio perceba todo o erro que cometeu a Hero. Em meio a essa trama, Shakespeare nos traz com muita emoção, alegria e momentos também de reflexão. Por onde anda a verdade? Por onde anda a mentira? Quando nós, algumas vezes, acreditamos que uma mentira é verdade, quando na verdade ela não é uma verdade, e sim uma fraude. E quando uma verdade, nós negamos a nós mesmos essa verdade, achando que aquilo é uma mentira e, na verdade, aquilo representa nós mesmos, pessoal. Então, nessa trama toda da peça, acontece muito barulho por nada. E eu vou deixar aqui a surpresa para vocês, para nossa próxima videoaula. Quero dizer para a gente encerrar essa aula que, ao final, a trama é revelada e os casamentos finalmente acontecem, de Cláudio com Hero e de Benedict com Beatriz, que assumem o sentimento que sentem um pelo outro. Vamos ficar com essa curiosidade para nossa próxima videoaula. Quem somos em Shakespeare? Até a nossa próxima aula, pessoal. Tchauzinho!